meu nome é Mariana Pesutti Lopes, eu sou assistente da unidade de valvopatias do INCOR e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre valve-in-valve mitral, se já é uma realidade nos dias de hoje. Só para começar a introduzir o assunto do valve-in-valve, a gente sabe que é uma tendência nos últimos anos o implante de próteses biológicas. As próteses mecânicas a gente tem reservado para pacientes extremamente jovens, pacientes abaixo de 50 anos, que precisariam de muitos procedimentos cirúrgicos ao longo da vida, e nesses casos a gente ainda acaba preferindo as próteses mecânicas, mas para a grande maioria dos outros pacientes a nossa tendência é o implante de próteses biológicas. Sobretudo pela dificuldade de anticoagulação com Marevan, riscos de trombose de próteses, que são bem mais prevalentes nas próteses mecânicas, riscos de sangramento com o uso da anticoagulação. Então, a tendência ao longo dos últimos 10, 20 anos é o implante de próteses biológicas e é uma tendência cada vez maior. E a gente sabe que a nossa população tem tido uma maior sobrevida, né? Um ganho de sobrevida ao longo dos últimos anos. E aquele paciente que implantou uma prótese biológica por volta dos 50 anos, muito provavelmente em torno dos 60, 65 anos, ele vai precisar fazer um novo procedimento, uma nova troca valvar. A gente sabe que 35% dos pacientes que foram submetidos a um tratamento cirúrgico da válvula mitral, seja uma plástica cirúrgica, seja um implante de uma bioprótese, eles vão necessitar de uma nova abordagem, de uma nova intervenção em 8 anos. Então, com essa nossa tendência de cada vez mais implantar próteses biológicas, uma população que tem sobrevivido cada vez mais, que tem uma expectativa de vida cada vez mais longa, faz-se necessário a gente criar talvez novos procedimentos, fez-se necessário, né, a gente criar talvez novos procedimentos menos invasivos que a cirurgia tradicional, já que vários pacientes nossos foram já submetidos a 3 cirurgias prévias e por volta dos 60, 70 anos, mais uma 4ª cirurgia agregaria muito risco para esses pacientes. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade média intra-hospitalar de uma retroca valvar gira em torno de 8 a 12% e tem uma morbidade bastante relevante, né? Um tempo médio de hospitalização de 17 dias. Isso aumenta ainda mais em pacientes cada vez mais idosos, acima de 75 anos, e pacientes com disfunção ventricular. E foi nesse contexto que surgiu o procedimento de valve-in-valve no Brasil. O primeiro procedimento foi realizado em 2009, foi um valve-in-valve aórtico, não foi um valve-in-valve mitral, e a partir de então a gente tem tido uma experiência boa com esses procedimentos, sobretudo para pacientes que já foram submetidos a cirurgias prévias, em geral mais de uma cirurgia cardíaca prévia, ou que já tem uma determinada idade, ou que tem um alto risco cirúrgico, ou riscos até mesmo proibitivos. Nesses casos, a gente vai acabar indicando o valve-in-valve para melhora dos sintomas e de sobrevida também. E o que é o valve-in-valve, né? O valve-in-valve é o implante de uma endoprótese por via transcatéter. A gente vai implantar, em geral, a grande maioria das próteses são balão expansíveis, embora tenha as autoexpansíveis também. A gente vai implantar essa endoprótese dentro da bioprótese com disfunção. A bioprótese antiga do paciente, em geral, com mais de 10 anos de implante. É um procedimento, aqui para mostrar para vocês, a prótese sendo introduzida com catéter, aqui a gente expandindo com o balão, e aqui, por último, a retirada do balão e a prótese normoposicionada no anel da prótese anterior. A gente tem 2 vias de acesso mais comuns para o valve-in-valve mitral. A principal via e a com menor morbimortalidade, com maior taxa de sucesso, é a transeptal, que é aquela via em que a gente funciona a veia femoral do paciente, chega no átrio direito e transfixa o septo, funciona mesmo o septo para chegar no átrio esquerdo do paciente e aí sim implantar a nova prótese, a endoprótese.
E a gente tem também a via transapical, para alguns pacientes em que não é possível ser realizado a transeptal, que é um pouco mais invasiva, é cirúrgica, em que a gente faz uma perfuração, né, da ponta do ventrículo esquerdo e implanta também transcatéter essa endoprótese na posição mitral. E para quem que a gente vai pensar em fazer o procedimento de valve em valve? Só para resumir um pouquinho para vocês, de acordo com a nossa diretriz brasileira de valvopatias, né? Vão ser para os nossos pacientes que têm uma disfunção de prótese importante. Então, um paciente que tem uma disfunção discreta, moderada, não justificaria gerar sintomas, não tem indicação de uma nova abordagem. Esses pacientes, em geral, são pacientes com estenose de bioprótese mitral ou com insuficiência da bioprótese. E esses pacientes precisam ter essa disfunção causada por degeneração a longo prazo. Pacientes que evoluíram com trombose, o valve em valve não é adequado, a gente vai optar inicialmente por anticoagulação, eventualmente até trombólise ou procedimento cirúrgico, mas o valve em valve não é cabível nesses casos. Pacientes com endocardite também não é o tratamento de primeira linha, não é realizado. E pacientes com leak paravalvar também não podem realizar o valve em valve. Por quê? O paciente com leak ele tem um vazamento paravalvar, periprotético, nas beiradas, né, da prótese. Esse paciente, quando a gente implanta uma nova, uma endoprótese central, né, dentro da válvula da prótese disfuncionante, a gente não vai conseguir corrigir o vazamento periprotético, o vazamento pelas laterais. Então, não tem aplicabilidade de valve em valve para pacientes com esse tipo de disfunção de prótese. Pacientes também com mismatch de prótese, que é aquela desproporção prótese-paciente, não seria adequado também fazer um valve em valve em geral, porque é o tipo de paciente que precisa de uma prótese de um número maior do que aquele apresenta, né? O paciente já tem uma desproporção, tem um gradiente mais alto, e o ideal seria um procedimento cirúrgico, preferencialmente com ampliação do anel, né? E implante de uma prótese de um tamanho maior. Em alguns casos de exceção, pacientes de altíssimo risco cirúrgico, a gente pode considerar romper o anel, fraturar o anel e tentar implantar uma endoprótese de um tamanho maior, mas não são procedimentos de exceção. Então, em geral, a gente vai indicar o valve em valve para pacientes com disfunção de prótese biológica mitral, que o assunto de hoje é o valve em valve mitral, de etiologia degenerativa, tá bom? E pacientes que têm ou insuficiência central ou estenose da bioprótese, nunca para leak, nunca para vazamento paravalvar. Sempre a gente vai avaliar se o paciente tem sintomas, a gente vai indicar abordar pacientes com disfunção e sintomas ou pacientes com disfunção e complicadores. Aí estará indicada a intervenção. O que a nossa diretriz fala? As duas possibilidades de intervenção. A cirurgia ainda é o tratamento de primeira escolha. A gente vai reservar o valve em valve para os pacientes com alto risco cirúrgico ou risco proibitivo. E para os pacientes com leak paravalvar, a cirurgia também ainda é o tratamento de primeira escolha, mas pacientes com risco proibitivo elevado, a gente pode considerar tratamento percutâneo com plug, oclusão percutânea, né, da regurgitação paravalvar, que ainda é feito pouco no SUS, e tem que ter uma avaliação muito adequada da anatomia, né, do paciente para ver se é favorável a esse procedimento. Trouxe para vocês o primeiro relato brasileiro sobre a experiência de valve em valve transeptal mitral no Brasil. Foi um relato de 2020 aqui do nosso serviço, e de outros hospitais do Brasil também, é uma casuística brasileira. Foram poucos pacientes, o primeiro relato brasileiro, foram 17 pacientes submetidos a valve em valve transeptal, valve em valve mitral transeptal. Eram pacientes de alto risco cirúrgico, com STS de 8,7%. E foi um procedimento bem sucedido. O gradiente médio
transvalvar mitral caiu de 12 para 5,3 milímetros de mercúrio. Foi um procedimento bem sucedido, com uma mortalidade esperada, uma mortalidade baixa, até que relativamente baixa, de acordo com o que a gente tem na literatura. Apenas um paciente evoluiu com obstrução da via de saída de IVE, foi uma taxa de 5,9%, e a grande maioria deles tiveram melhora clínica importante, melhoraram classe funcional. Aqui mostrando para vocês os dados ecocardiográficos dessa casuística. Os pacientes submetidos ao valvo-in-valve realmente caíram gradiente médio transvalvar mitral, então em torno de 12 para 5 milímetros de mercúrio. A área mitral também aumentou, e a PSAP também, o grau de hipertensão pulmonar dos pacientes também caiu, todos esses índices estatisticamente significativos. Aqui mostrando para vocês uma casuística internacional, também de 2020. Foram seguidos 1.529 pacientes, retrospectivamente, na verdade. A taxa de sucesso do procedimento foi de 96%, uma taxa muito boa de sucesso. O que eles consideram sucesso no valvo-in-valve mitral? Caiu o gradiente abaixo de 5 milímetros de mercúrio, a gente não ter nenhum grau de insuficiência moderada, pelo menos, e não ter complicações periprocedimento de sangramento, eventos cardioembólicos. Então, teve uma taxa bem alta de sucesso do procedimento. Uma mortalidade de 5,4%, semelhante à que a gente encontrou na pequena casuística brasileira, em 30 dias, e um pouquinho maior em um ano, 16,7%. Sendo que o valvo-in-valve transeptal tem uma mortalidade menor em relação ao transapical. Quando a gente compara os dois grupos, a gente consegue ver e foi estatisticamente significativo, com um P de 0,03. Aqui mostrando para vocês uma outra casuística de 2021, essa com apenas valvo-in-valve transeptal, pacientes de alto risco que tinham um STS de 9,4%. Eles tiveram também uma taxa de sucesso do procedimento altíssima, 100% de sucesso, e com uma mortalidade mais baixa do que é encontrada nos trabalhos anteriores, uma mortalidade tanto em 30 dias quanto em um ano de 3,3%, uma mortalidade bem mais baixa, talvez por ter sido apenas pacientes com valvo-in-valve transeptal, que em geral a gente tem uma mortalidade menor. Nesse trabalho também, eles avaliaram melhora de classe funcional, evidente, em um ano a gente tem bem mais pacientes em classe funcional 1 e 2, depois do procedimento intervencionista, e melhora também no teste de caminhada de 6 minutos. Aqui mais um trabalho para vocês, mostrando um pouquinho sobre a mortalidade do valvo-in-valve mitral, batendo, assim, indo ao encontro dos trabalhos anteriores. A gente tem uma mortalidade aqui em um ano de 14% do valvo-in-valve mitral. Aqui foi um trabalho que comparou, que avaliou tanto o valvo-in-valve, quanto o valvo-in-ring, quanto o valvo-in-MEC. A gente sabe que o valvo-in-valve tem uma mortalidade menor que esses outros procedimentos, que ainda estão ainda em estudo, ainda tem uma taxa de mortalidade maior. Então, na literatura, a gente tem encontrado até o momento, até os últimos trabalhos, entre 2019 e 2021, uma mortalidade do valvo-in-valve em torno de 14%, 14 a 16% em um ano. Lembrando que são pacientes, em geral, de altíssimo risco, sempre STS elevado, pacientes que não eram elegíveis à cirurgia. O mais importante, a grande maioria dos trabalhos misturam valvo-in-valve transapical e valvo-in-valve transeptal. O trabalho que avaliou apenas valvo-in-valve transeptal mostrou uma mortalidade bem menor, em torno de 3 a 4%. E o que é mais importante para você programar, você que está pensando tratar o seu paciente com valvo-in-valve, O que é o primeiro passo para você considerar essa abordagem? A angiotomografia. A gente precisa pedir uma angiotomografia do coração,
Aqui no INCOR, no sistema, a gente usa a angiotomografia de aorta torácica, né? Não tem o coração no sistema. Mas o importante é ser gateada, né? Sincronizada com o eletrocardiograma. A gente tem uma fase sistólica e uma fase diastólica. E ser cortado, né, a cada 10% do ciclo cardíaco. Fazendo essa tomografia, a gente vai conseguir excluir uma grande porcentagem de pacientes que não são elegíveis a esse procedimento, em que não vai ser factível realizar o valve-in-valve por risco de complicações. Em geral, esse é um trabalho bastante interessante de 2021 e que de 80 pacientes que foram encaminhados para a tomografia para avaliação de factibilidade do valve-in-valve, 36% somente eram elegíveis, poderiam realmente realizar o procedimento, 64% tinha algum grau de contraindicação, seja por risco de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, seja por tamanho do anel, calcificação do anel. Aqui mostrando para vocês a imagem que a gente vai olhar na angiotomografia, que na verdade o hemodinamicista vai utilizar. Existem vários softwares que vão tentar projetar uma nova prótese, é escolhido um tamanho de uma nova prótese baseado no tamanho do anel da prótese anterior, e essa nova prótese é projetada no local, ela vai ser implantada e a partir daí a gente vai medir a nova via de saída do ventrículo esquerdo, com essa nova prótese implantada e seus folhetos, ao abrir, podendo obstruir um pouquinho a via de saída do VE. E esses softwares são capazes de predizer essa nova via de saída do ventrículo esquerdo. Quando os valores são inferiores a 200 milímetros quadrados, a gente tem um alto risco de obstrução de via de saída de VE e risco de mortalidade intraprocedimento mesmo. Aqui é um trabalho de 2019, também um trabalho brasileiro, publicado no JACC, também da equipe do Brasil, do INCOR e Dante. Nesse trabalho, eles avaliaram os preditores para obstrução de via de saída de VE, os preditores para insucesso do valve-in-valve, entre outras coisas no trabalho. E o que foi visto é que o principal preditor é o tamanho, a área da nova via de saída do ventrículo esquerdo. Quando é inferior a 170 milímetros, o risco de complicação do procedimento é altíssimo. O tamanho também do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo é importante. Quando ele é muito pequeno, ventrículos pequenos têm maior risco de obstruir. E também a distância do septo em relação à válvula mitral também é um outro fator que aumenta a chance de obstrução da via de saída. Aqui em gráficos, mostrando a mesma coisa para vocês, mas a área da nova via de saída do ventrículo esquerdo é o fator preditor que tem maior área sob a curva ROC, né? Entre os preditores de insucesso e de obstrução da via de saída de VE. E aqui mostrando para vocês só um exemplo mesmo de uma tomografia gateada, fase sistólica diastólica, para avaliar factibilidade do valve-in-valve mitral. Aqui o anel, o tamanho do anel, é aferido o diâmetro interno, né, do anel da prótese disfuncionante, para a gente programar o tamanho da nova prótese. E aqui a imagem da tomografia mostrando a projeção, né, da nova via de saída do ventrículo esquerdo. Nesse caso, uma via de saída arriscada, né, uma via de saída de 175 milímetros quadrados com risco de obstrução. E aqui uma outra imagem para vocês com uma via de saída mais favorável, né? A projeção da endoprótese e a nova via de saída é de 465 milímetros quadrados, então uma via de saída com baixo risco de insucesso do procedimento. E por último, eu queria falar para vocês sobre um trabalho publicado recentemente aqui pela nossa equipe de valvopatias do INCOR, em que a gente comparou pacientes reumáticos versus pacientes não reumáticos submetidos a valve-in-valve. Foram incluídos pacientes com valve-in-valve mitral, aórtico e tricúspide, mas a grande maioria deles eram pacientes com valve-in-valve mitral. O
que a gente viu de diferente nos grupos entre reumáticos versus não reumáticos é que os pacientes reumáticos tinham uma maior quantidade de cirurgias prévias, uma maior porcentagem de pacientes com mais de 2 cirurgias cardíacas prévias. Talvez um fator até um pouco confundidor, esses pacientes foram submetidos a um pouco mais de procedimento transapical do que os pacientes não reumáticos, que tiveram um pouquinho menos de procedimentos transapicais. Porém, a principal objetivo, talvez que a gente queria comparar, do ponto de vista de mortalidade, não houve diferença estatisticamente significativa entre pacientes reumáticos versus não reumáticos, eles tiveram uma mortalidade semelhante, apesar de uma tendência de maior mortalidade nos não reumáticos, e a taxa de sucesso do procedimento foi semelhante para ambos os grupos. E por fim, qual a durabilidade, né, do valve-in-valve? Ainda é incerto, a gente não tem essa resposta, a gente não tem trabalhos. O primeiro valve-in-valve no Brasil foi feito em 2009. A gente ainda carece de trabalhos quanto à durabilidade dessas endopróteses. A gente sabe que é possível fazer um revalve-in-valve, mas não é um procedimento de rotina, e tem riscos de complicações. E sobre anticoagulação ou antiagregação, a gente tem a informação, em vários outros trabalhos, mas esse trabalho de 2019, que os pacientes submetidos a valve-in-valve têm uma taxa de trombose de prótese maior. Então, aqueles não anticoagulados chegaram a uma taxa de 6,6% de trombose em um ano, de modo que a nossa tendência é indicar anticoagular esses pacientes pelo menos por 3 a 6 meses. Muitos deles já têm indicação de anticoagulação plena pela presença de FA e por outros motivos. Mas para aqueles que não têm nenhuma indicação de anticoagulação, mesmo assim a nossa tendência é indicar por pelo menos 3 a 6 meses. E se forem pacientes de baixo risco de sangramento, a nossa tendência é manter a anticoagulação a longo prazo. É ainda bastante controverso na literatura, os guidelines sugerem anticoagular por 3 a 6 meses pelo menos, mas deixam em aberto você anticoagular a longo prazo ou não. Na prática, frequentemente a gente anticoagula a longo prazo, pacientes de baixo risco de sangramento, mas também é possível inicialmente anticoagular e depois manter aspirina para toda a vida. Não temos ainda evidências dessa terapia ainda. Enfim, para deixar algumas mensagens para vocês, o procedimento de valve-in-valve é bastante seguro e já é uma realidade, sim, no Brasil e no mundo. É uma importante opção de tratamento para pacientes com disfunção de bioprótese mitral e aórtica também, sobretudo aqueles com alto risco para uma reoperação. É importante seguir passo a passo do planejamento da intervenção, então a angiotomografia é fundamental, e o acesso transeptal sempre é o preferível, inclusive com menor mortalidade. E pacientes que têm trombo no átrio esquerdo, a gente precisa anticoagular e resolver o trombo para considerar realizar um valve-in-valve. Acho que era isso, obrigada.